Então, mano, o que eu tava te falando. Pessoal, tá todo mundo falando, né? Compre Bitcoin, né não? Mas eu vou falar um negócio pra você, velho. Quem tá comprando Bitcoin aí vai provavelmente ser liquidado. Ou pelo menos comprar e perder. Porque eu tô olhando a estrutura aqui no semanal dele, entendeu? Eu tô vendo aqui que ele tá fazendo uns movimentos que não são muito bons compradores, não. Tipo assim, um momento de compra, entende? Ele vem formando uns tipos de padrões aqui, de acordo com os market maker. O mercado tava em um movimento, ó, buy model e virou pro mercado sell model. Basicamente, ele está fazendo o que? Ele está fazendo topos e fundos descendentes, né? Quebrando estruturas. Eu deixei até pré-marcado aqui. Deve ser por isso que você quer comprar, ué. Exato. Tá caindo o preço. Tu vai comprar na baixa. Exato. Mas isso é o normal, né? É o que mais faz sentido. Comprar na baixa para vender na alta. Só que, visualmente, se estão só comprando, mano, sem visualizar as estruturas que o mercado está entregando, a pessoa vai perder dinheiro, concorda? Sem saber o que está fazendo. Tipo assim, comprar pelo fato de ter uma notícia acontecendo. Não é o que o mercado está dizendo, entendeu? Não é o que a estrutura dele está dizendo. Eu estou no gráfico semanal aqui, ó. Eu tô vendo o mercado fazendo um movimento de estrutura que facilmente pode fazer o Bitcoin cair aí para níveis abaixo dos 50 mil, mano. Tranquilamente. Entendeu? Agora vai ser o doido de afirmar isso aqui. É claro, ninguém pode afirmar, né? Tipo assim, eu afirmo que o Bitcoin vai realmente cair. Porque no momento que ele tá aqui, ó, ele tá em uma estrutura que é uma estrutura, um movimento aqui de compra. É um movimento realmente ali. É interessante. Onde ele tá, um ponto de compra, na verdade, entendeu? Ele tem um breaker block aqui, ou melhor, ele tem um bloco de ordens aqui. Ele está dentro de uma estrutura de OTE, que é essa daqui. E ele já começa a quebrar estruturas de swing high. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que o mercado já tende a, ou começa a identificar possibilidades de trabalhar em movimentos compradores. Né? Agora, pelo padrão que ele vem entregando, não é o que eu observaria. Ou se eu compro Bitcoin agora, eu não compraria. Eu estou no gráfico semanal aqui, ó. Vamos observar uma coisa. Vou apagar tudo isso aqui. Vamos observar uma coisa. MMBM e MMSM. Que tipo de movimento é esse? Observe esse movimento aqui, ó, de expansão, acumulação, sweeps aqui abaixo, ó, e expansão novamente. Acumulação, manipulação dos fundos, toque uma estrutura aqui de FVG e expansão novamente, captura de liquidez. Reacumulação, toque um ponto de interesse, como por exemplo esse bloco de ordens aqui que fez esse preço cair, distribuição. Não tem como eu colocar isso aqui mais fino, já está no mais fino. Mas vamos lá. O mercado vem fazer o quê? Observa-se que quando ele chega nos topos, olha os movimentos que ele entrega. O tipo de movimentação que ele começa a entregar para o Bitcoin. Eu acho que eu apaguei alguma coisa importante aqui, foi só uma linha. Olha o tipo de movimentação que ele começa a entregar, basicamente, ó. Ele começa a te entregar movimentações de captura de liquidez aqui em cima. Ele expande, faz swing low, faz swing high, captura liquidez novamente, vem abaixo, toca em pontos aqui de interesse, deixa aqui esse grande bloco de ordens que captura esses topos e faz a reversão do mercado. Quando ele reverte, observa só, oh caramba, observa só isso aqui. Uma swing low e outra swing low quebrada. Quebrada com força, inclusive. E depois uma interação em um ponto de interesse aqui, ó. Esse ponto de interesse aqui, ele é um interesse vendedor. Ele é um ponto que fez o mercado girar e fez o mercado ser jogado a níveis inferiores aqui, ó. Consequentemente, a gente saiu de um modelo que era um modelo buy model, que era um modelo comprador, para um modelo que se tornou vendedor. Teve um giro de mercado. Então, esse giro de mercado, ele basicamente aconteceu. Deixa eu só limpar essa bagunça aqui. Ele basicamente aconteceu em períodos. Quais são os períodos? Observa esse último topo que eu vou colocar aqui, ó. Foi exatamente no dia 11 de agosto. Quando o mercado captura ele, com essa velona cinza aqui, que representa a vela de alta, foi exatamente no dia 29 de setembro. Agosto, setembro. Praticamente um mês depois. Depois disso, depois na semana do dia 13 de outubro, foi onde houve a quebra de estrutura. Eu vou fazer uma explicação um pouco mais lenta, que eu tenho certeza que tem pessoas aí que não vai conseguir pegar tudo, né? Mas eu vou ser até de certa forma superficial, não ser tão técnico, mas acredito que vai ficar interessante. Quebra de estrutura. Quando a gente tem essa quebra de estrutura, o ICT ele fala, se você está observando que o mercado está quebrando estruturas e podendo te dar movimentos que sejam vendedores, caso ele saia de um movimento que é um movimento aqui de alta, você vai observar que ele vai romper swing lows igual essa daqui e essa daqui. Depois disso ele vai fazer uma interação. Onde que vai ser essa interação? Você vai procurar essa interação. Qual o ponto que a gente está observando aqui no mercado? Exatamente esse bloco de ordens. Esse bloco de ordens aqui, gente, foi onde o mercado ele fez a reversão. Ele significa muito, porque é um bloco que captura a liquidez aqui de topo, é um bloco que
Depois de ser montada essa swing low aqui, ele vem, captura essa liquidez, depois essa high aqui, ela quebra a estrutura de swing low. Fazendo o quê? A mudança no patamar de entrega. O mercado saiu de um modelo que era totalmente comprador e reverteu para um movimento vendedor. Ah, Bruno, mas beleza. Mas até achei interessante essa análise suas aí. Só que é o seguinte, como é que eu vou saber o que mais me interessa agora? Como é que eu vou saber que o mercado vai continuar, por exemplo, essa movimentação de baixa que ele está fazendo aqui? Ou se ele realmente está em um momento de comprar, que é o que todo mundo está fazendo. Comprem, comprem, que o Bitcoin vai subir, o Bitcoin vai chegar a um nível mais alto. Tu faria isso agora? Olhando para o gráfico, eu não faria isso. Eu não recomendaria você comprar Bitcoin agora. Gente, observe isso aqui, ó. Eu deixei exatamente essas duas linhas aqui, ó. Eu deixei essa linha de sell side liquidity que você está vendo agora e essa linha um pouco mais próxima. Por quê? Vamos observar os padrões. Observa o primeiro padrão que eu tinha marcado aqui para alta, né? O mercado ele faz essa movimentação aqui, explode, acumula, manipula, explode, acumula, manipula os fundos, explode, acumula, tal, explode. Isso aqui é um movimento de market maker, M, M, BM. Market maker buy model. O mercado está em um movimento comprador. A partir do momento que ele faz essa estrutura aqui, que ele faz esse tipo de movimentação aqui, a gente tem o mercado fazendo um giro. A gente vê o mercado realizando um giro. O mercado que era atual MMBM passa a ser o mercado MMSM. Eu falei que não ia ser tão técnico, né, nessa porra, mas não tem como. Mas eu acredito que você vai entender a respeito de onde eu quero chegar, né? Porque tem muita gente falando, compre Bitcoin, compre Bitcoin. Tu compraria esse negócio? Cara, na situação que esse gráfico tá me entregando, que esse gráfico tá me mostrando aqui agora, vai muito da pessoa, mas eu mesmo não compraria. Principalmente por quê? Por que você não compraria? Observe isso aqui, ó. Quando você fala que você vai observar fundos relativamente iguais, isso aqui nada mais é do que pontos de liquidez. Olha só os pontos aqui de liquidez. Olha só as sell side liquidities. É claro que a gente já teve sell side liquidity que foi liquidada. Quais? Essa daqui já foi liquidada, que é justamente esse fundo aqui. A gente já teve mais... Eu vou colocar uma setinha que é mais interessante. Acho que fica mais interessante de usar. Vamos lá. Eu tenho fundos iguais aqui. Dessa minha marcação, o que eu vou observar? Quando eu fiz a marcação aqui do mercado fazendo toda essa movimentação aqui de Market Maker Buy Model, você vai observar o mesmo padrão aqui, só que na queda, depois de reverter. Observem bem. Eu marquei toda essa estrutura de venda. Foi uma estrutura que o mercado ele começa a te dar pontos ali dizendo, olha, vou continuar descendo. Não vou continuar essa alta que você viu não. Ou essa alta que estão especulando aí. Vou continuar descendo, não vou continuar subindo. Por quê? Observem esse padrão. Olha o padrão da venda. Duas estruturas aqui, ó, 2 semanas marcadas. Observem essa vela aqui. Essa vela preta, acumulada. Por que eu estou pedindo para vocês observar? Quando o mercado ele chega nessa região, ele faz esse sweep de liquidez, buscando exatamente essa vela preta, observem que ele interage em um nível de Fair Value Gap, ele interage também em um nível de bloco de ordem. Peraí que eu errei a marcação aqui desse bloco, mas vou chegar onde eu quero aqui, é só vocês terem paciência, pô. Ele interage nesse nível de bloco de ordens aqui, que é exatamente essa caixa preta, essa caixa verde, né? São essas duas velas aqui que eu estou marcando, ó, essas duas velas pretas. E quando o mercado faz essa interação nesse nível de bloco, você vai observar uma rejeição do preço. Aonde? Aqui. Essa rejeição, ela é basicamente uma acumulação. Por que, Bruno, uma acumulação? Observa bem aqui, ó. Quando o mercado ele te entrega um movimento como esse, ele basicamente está vindo capturar a liquidez e mitigar o bloco de ordem, que é esse bloco aqui. Então, depois de mitigar, ele está acumulando ordens. E observem bem, ó, no semanal, gente, no semanal, aqui a gente trabalha por períodos. Eu deixei aqui o break block marcado para ficar melhor a visualização também, tá? Então, a gente tem aqui, para confirmar esse tipo de análise, CRT, gente, ó, acumulação por tempos, tá? Acumulação. A gente teve um Judas Swing que foi esse movimento de manipulação. Esse movimento de manipulação ele vem exatamente interagir em um nível de break block, que é o que está marcado aqui, break block. Por que esse break block? Porque esse bloco de ordens aqui, ó, que vocês estão vendo, essas velas cinza, elas quebraram a estrutura, concorda? Capturou liquidez dos topos. Tá? Então é uma estrutura muito válida, que é uma estrutura de continuidade, e foi a última estrutura, a estrutura mais forte a ser rompida, né? Então o mercado teve que reverter e quebrar a estrutura com muita força, para fazer realmente a confirmação do mercado girar. Então esse nível aqui, esse ponto é um ponto muito forte. Então o que o mercado basicamente ele faz? Ele rompe essa estrutura com muita força, observem bem, rompe ela com muita força, em busca do quê? Em busca de um bloco de ordens. A gente teve um Fair Value Gap aqui que realmente impediu a parada inicialmente,
impediu a parada dessa movimentação de queda com essa vela preta aqui, ó, é a vela do dia 10. Só que a próxima vela foi a vela que realmente fez o sweep, interagindo com esse bloco de ordens, que é justamente essa região verde aqui, ó. Então, a partir desse momento, a gente tem uma grande acumulação do Bitcoin, por uns períodos de tempo que foram exatamente aqui, do dia 17 até mais ou menos ali a data do dia 22, mais ou menos, que é a partir do dia da semana do dia 29 de dezembro, a gente tem o mercado fazendo o quê? Fazendo um Judas Swing. Esse Judas, ele basicamente, ele faz uma captura de liquidez aqui, ó, dos topos dessa vela, da vela de acumulação, tá? E faz uma interação em um nível de Fairway Gap, que é esse nível aqui, alinhado com um Break Block. Gente, que tipo de setup é esse que o ICT fala? Quando a gente tem uma interação, do preço em um nível de Break Block alinhado com Fairway Gap. Unicorn Setup. A gente tem um Unicorn Setup aqui. Então, quando você observa esse tipo de estrutura aqui em time frame maior, do semanal, você vai cair para onde? Vai cair para um 4 horas da vida. Vai procurar os teus pontos de entrada para você se posicionar. Onde que eu saio desses trades? Onde que eu saio dessas vendas? Observe bem. Se eu estou tendo fundos de liquidez, por exemplo, esse fundo aqui, e tenho esse fundo aqui a ser capturado, o que eu vou ter como objetivo? Eu vou ter como objetivo exatamente o mercado fazer essa movimentação de venda, que é atacar esses fundos aqui, o fundo dessa vela de acumulação, e atacar o próximo fundo, que é justamente o fundo do bloco de ordens. Então, meu próximo ponto de parada seria ou uma saída nesse bloco, ou uma saída nesse bloco. E foi justamente o que o mercado fez. Ele faz uma interação nos dois blocos. Tá? Então, depois dessa interação, inclusive tem até um outro bloco de ordens aqui, ó. Eles vendem para comprar mais forte ainda. Foi o que aconteceu aqui, ó, nessa estrutura. Eles venderam, acumularam ordens, capturaram liquidez aqui, e a partir de então dispara com muita força. Mas beleza. Os pontos de parada vocês já sabem. Agora vamos chegar a um ponto importante e interessante. Por que que eu não compraria Bitcoin agora? A história basicamente é a seguinte. Observem que na primeira movimentação, a gente teve a vela de acumulação, manipulação aqui no dia de swing, a distribuição aos fundos, né? Power of Three, AMD. Acumulação, manipulação e distribuição. Beleza. Observem essa mesma movimentação nessa estrutura aqui de baixo. Ó. Uma vela que acumula, passa um período de tempo acumulando ordens. A gente tem até um Judas Swing um pouco mais direcional, né? Com velas sequenciais, em busca de um ponto muito foda, que é justamente o Unicorn Setup, que é esse ponto aqui, ó. Me diz se é coincidência ou eu tô ficando doido. Vamos lá, eu vou pegar a mesma linha, que é mais interessante. Essa vela aqui, o fundo dela. Observe isso aqui. Break a block. Observa o break a block. E observa o Fair Value Gap validando o bloco de ordens. Me diz isso aqui é o quê? É um bloco de ordens que foi validado por uma Fair Value, né? Bloco acumulando. Alguém manda mensagem, bloco acumulando. Captura e validação do bloco com o desbalanço. Manipulação aqui dos fundos. Judas Swing, interação na região de venda. O mercado dispara na venda. Se isso aqui não for muita coincidência para você analisar pelo menos um gráfico semanal, mensal, com base nessas estruturas, acredito que já é o suficiente para você saber seus pontos de parada e onde você pode comprar ou vender. É o que eu vejo. Então, por que eu não compraria? Observa os fundos iguais. Observa aqui, ó, os pontos de swing. Observa esses níveis de swing low aqui. Todos esses níveis, ó. A gente teve uma última captura aqui agora, né? Que foi exatamente a captura dessa vela aqui, ó. Dessa velinha aqui. Que fez aqui uma manipulação aqui nos fundos dentro do range maior, né? Entregou o Judas Swing e agora ela foi capturada. Colocando aqui a linha horizontal bem exatamente onde ela está. Então a gente teve essa captura a partir desse movimento dessa vela. Então a gente tem basicamente uma mesma movimentação aqui acontecendo. Então, a gente tem aqui uma acumulação. Uma acumulação dessa vela que é... Vou deixar essa mesma linha aqui. Não vou colocar uma outra linha para ficar mais interessante. A minha didática aí pode não estar batendo muito bem com de vocês. Eu sei que hoje a geração é tudo micro-ondas, né? Que é tudo na hora. E o vídeo é pra ser grande mesmo, porque essa porra aqui vale dinheiro. Eu demorei pra caramba pra aprender, tô entregando de graça, então consuma de graça, né? Ou então aprende inglês aí, os conteúdos do ICT e veja e aprenda. Mas assim, galera, vai aprendendo aí, vai observando, se realmente fizer sentido, veja se é um bom momento pra comprar ou não, mas vamos seguindo aqui. Observem que a gente tem aqui fundos iguais, ó. A gente tem como esses fundos aqui que eu já marquei, esses fundos da bolinha roxa. Ok. Se eu tenho essa mesma movimentação acontecendo, significa que eu vou ter o quê? Eu vou ter uma distribuição de movimento. Né? Porque aqui eu já tive uma mesma movimentação, uma manipulação, uma distribuição. Ok?
Aqui eu estou tendo novamente uma reacumulação desses movimentos. Ó. Acumulação, manipulação, eu estou em uma continuação de movimento de baixa. Por que não é um bom movimento para comprar? Não é um bom momento para comprar exatamente por isso. Porque eu tenho fundos que são iguais. Vou pegar o pincel que é melhor. Tenho fundos aqui que são iguais. Tenho fundos de liquidez. Esses fundos aqui com muita liquidez, isso diz para mim que o mercado tende a continuar os movimentos de baixa. Nossa, Bruno. Mas agora você foi muito doido agora. Quem é que vai acreditar em você? Um doido no YouTube falando que não é para comprar Bitcoin. Vai de você, né? Eu não colocaria, né? Tem gente aí colocando tudo. Tem gente colocando carro, tem gente colocando casa. Se você pega e faz isso só por fazer, você é um doido, né? Você é um doido. Eu vou te dar um ponto aqui, ó. Observe esse Judas Swing. Esse Judas Swing é um nível de bloco, concorda comigo? Esse Judas Swing é um nível de bloco. Porque ele é um movimento que faz uma captura de liquidez, é um bloco de ordens. Eles compraram muito para vender de carrada, para vender forte. Foi o que aconteceu. Eles compraram, foram comprando aqui, ó, foram comprando, até vender forte. Observe, um sequencial de velas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis velas vendedoras, compradoras no caso. Seis velas vendedoras. E a gente teve exatamente uma, duas, três, quatro velas vendedoras. Então o movimento de força de venda foi muito maior a partir do momento que o preço interagiu com o breaker. O preço interagiu com o breaker, o mercado foi lançado a níveis abaixo. Beleza, mas ele está em um bloco de ordens. Olha essa marcação verde que você fez. É um bloco de ordens? É um bloco de ordens. Mas concorda comigo, ou pelo menos analisa comigo, que depois de uma interação como essa que o mercado fez no bloco, ele começa a perder a sua força? E foi justamente o que ele fez aqui. Por que eu não compraria Bitcoin? Porque eu tenho possibilidades do mercado vir capturar toda essa liquidity pool, essa piscina de liquidez aqui, e ainda posso ter, e ainda posso ter o mercado procurando níveis ainda para continuar essa queda. Quais são meus pontos onde eu tenho aqui uma possibilidade, não é uma afirmação, é uma possibilidade dessa parada de venda ocorrer? Exatamente aqui. Exatamente aqui. E que nível é esse? A partir dos 49.170. Bruno, você está cravando que o mercado vai vir abaixo dos 50 mil? Você tem certeza absoluta que o mercado vai vir abaixo dos 50 mil? Vou colocar 50k aqui, né? Observando toda a estrutura do mercado, eu posso te afirmar uma coisa. Tá me dizendo que essa é uma informação para eu vender? Não. Mas, no que o mercado está me dizendo, eu posso afirmar com base em estudos, não é uma recomendação, mas com base em meus estudos, minhas análises a critério de estudo, não é uma recomendação de investimentos, que de acordo com o que ele me diz, ele tende a vir um pouquinho mais abaixo. Se você aí que está comprando Bitcoin, comprando, sem analisar, você pode estar deixando dinheiro na mesa, que eu posso estar vendo aqui, ó. Posso estar vendo você ser a minha liquidez, né? É isso que o mercado está me entregando aqui. Mas beleza. Então esse bloquinho aqui de ordens. Gosto de puxar também, trabalhar com volume profile, né? Deixa eu só observar aqui o volume dessa estrutura completa. Olha só. Olha lá, gente. Me diz se isso aqui é ou não é uma possibilidade. Me diz se isso aqui é ou não é uma possibilidade, onde o mercado faz exatamente sua interação atual. Que a gente teve uma venda forte, né, por conta da acumulação. Foi até um pouco equivocada essa minha marcação atual aqui. A gente está tendo aqui, ó, bloco de ordem, gente, acumulação. Acumulação, ajuda o swing, uma distribuição. Olha lá onde o volume profile está dando. Dentro desse bloco aqui, ó, que foi um bloco vendedor. Bloco de ordens vendedor para uma compra muito forte. Eles venderam forte para comprar mais forte ainda. E a partir desse momento, mitigaram as ordens, despejaram ordens no mercado. E agora está tendo toda essa interação. Então, as minhas recomendações aqui, ou as minhas, a critério de estudo, de análise aqui, a gente pode ter aí sequenciais vendedores, né, para os próximos dias. Então, possivelmente a gente pode estar trabalhando com Bitcoin aí ao pelo menos 50 mil, patamar de 50 mil. É o melhor momento para vender? A gente está tendo aí uma possibilidade que pode ser interessante. Então, aqui você vai enxergar algumas compras que foram efetuadas, justamente para pegar esse movimento de Judas Swing, né? Eu vou marcar aqui só o movimento da compra, que foi exatamente o ponto
onde eu me posicionei, visando pelo menos esses níveis de FIBO ou uma saída, por exemplo, no buy side, que foi exatamente aqui, com posição aqui com o stop mais ou menos atrás da FIBO, ou pelo menos atrás aqui dessa região. Então foram trades aí que fizeram muito sentido dentro do gráfico diário. Por exemplo, de 29 de março, a gente seguiu um padrão ali, abril, mês inteiro de compras. Aí a gente pegou aí um movimento sequencial de Judas Swing, sabendo que esse movimento é um movimento falso, né? Porque a gente tinha um interesse aqui em busca do buy side liquidity. Agora a gente teve um movimento vendedor em busca de sell side, já teve a captura, porém a movimentação que eu estou vendo é essa. Se você achou interessante esse tipo de estudo, essa análise, essas movimentações, fique à vontade para poder analisar um pouco mais aí os vídeos. Eu vou estar lançando alguns estudos pelo próprio telefone mesmo, enquanto eu recebo materiais novos. Vai observando e vai fazendo suas análises também. Tamo junto, é só o começo. I am Bruno Hunter, vamos pra cima.